Fala galera do Top Militar, professor Caio Martins aqui na área. Galera, olha só, hoje eu tenho um bizu máximo para você que vai fazer a prova da SpaceX. Galera, olha só, eu vou fazer o bizu de um assunto que ele vem sendo muito recorrente nas provas da SpaceX. Ele é um assunto extremamente complexo, não é um assunto que tem explicado de forma muito detalhada, assim, de uma forma mais simples em qualquer lugar. Então a gente precisa procurar e tal, e é um assunto que geralmente causa calafrio em vocês, né? Que é o balanceamento redox, o balanceamento por oxirredução. Galera, esse vídeo aqui, ele tem o intuito de te ajudar, de te salvar na hora que aparecer uma questão de balanceamento redox lá na prova da SpaceX. Então olha só, o que você vai precisar fazer quando aparecer uma questão desse tipo para você? Você vai seguir esses 6 passos aqui, que é o teu caminho da felicidade, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, meu lindo, minha linda. Olha só, esse aqui é o teu caminho da felicidade. Passo a passo. Seguir o passo a passo, você vai longe e a questão é tua. Geralmente esse é o tipo de questão que o candidato, a candidata, ele olha e ele fala, pô, eu vou pular. Porque é uma questão que vai levar mais tempo do que deve, é uma questão que vai te dar mais trabalho do que deveria. Então o candidato ele chega e pula, e geralmente ele chuta essa questão. E aí é você que está ligado no nosso bizu Top Militar, você vai matar essa questão. Então essa questão vai ser tua de qualquer jeito. E é essa questão que vai fazer o diferencial para você. Tá bom? É uma questão que vem caindo direto, é uma questão que vem sendo muito recorrente. Então é muito provável de que esse ano, quando você abrir a tua provinha de química lá, esteja uma questão de balanceamento redox. Então vamos dar uma olhada nesses passos a passos. Ó, primeira coisa que eu preciso fazer quando eu me deparo com esse tipo de questão: calcular o NOx de todas as espécies. Calcula o NOx geral, tá? Precisa, é necessário. Segundo passo, ver quem oxida e quem reduz. Só para lembrar, quem oxida é chamado de agente o quê? Redutor. Por quê? Porque o processo de oxirredução, ele é um processo concertado, ou seja, eu não tenho redução sem oxidação, e vice-versa. Então, se alguém está reduzindo, esse cara que está reduzindo, ele está provocando a oxidação de alguém. Então, ele é o agente provocador de uma oxidação. Ou seja, o cara que reduz é o agente oxidante, é o agente que provoca oxidação. E o agente oxidante é o meu componente que reduz, certo? Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque a questão ela pode te pedir assim, me dê o balanceamento, a soma dos coeficientes, que é o que a SpaceX adora fazer, me dê a soma dos coeficientes da equação e o agente oxidante ou o agente redutor, ou a espécie que oxida, ou a espécie que reduz, tá? Fica atento nisso. Terceiro ponto, calcular o delta NOx. Professor, o que é delta NOx? É você pegar o NOx maior e diminuir pelo NOx menor, né? Só lembrar que o NOx ele pode ser trabalhado em escala negativa também. Então, se a gente tem uma escala negativa, ela cresce de forma ao contrário. Então, por exemplo, menos 2 é maior do que menos 3. Então, a gente precisa ficar naturalmente de olho nesses valores. E só para lembrar, esse valor aqui é o valor absoluto. Então, não me coloca número negativo aqui, pelo amor de Deus. Tá? Show? Então, olha só. Vamos lá. Quarto passo, a gente vai pegar esse delta NOx, que a gente achou aqui no passo 3, e multiplicar pela maior atomicidade do meu composto, que oxidou ou que reduziu. Show? Quinto passo, a gente vai pegar esse delta NOx, a gente vai achar, obviamente, um delta NOx de oxidação e um delta NOx de redução. A gente vai pegar esses valores de delta NOx e inverter. Só que a gente vai inverter e esse valor vai virar coeficiente. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, o delta NOx de redução, ele vai virar balanceamento de quem oxida. E o delta NOx de quem oxida vai virar balanceamento de quem está reduzindo. Só que aí a gente precisa fazer o quê? Inverter esse cara. De qualquer forma, não. A gente inverte para o elemento de maior atomicidade. A gente pega o delta NOx e coloca no átomo no elemento, né, na espécie de maior atomicidade do meu cara que reduz. A gente pega o delta NOx de redução e coloca na espécie de maior atomicidade do que oxida. A gente precisa fazer isso para facilitar o nosso balanceamento, tá? E sexto passo, a gente finaliza o que sobrou
por métodos de tentativa. Professor, o que é método de tentativa que eu não lembro? Ó, é o famoso macho, né? Acho que não vai caber aqui. Método da tentativa é o famoso macho, né? Que são metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? A gente segue essa ordem: primeiro os metais, depois os ametais, depois carbono, depois hidrogênio e por fim oxigênio. Show? Então esse aqui são os 6 passos da tua felicidade. E agora, para a gente fixar esse bizu, eu vou botar um exercíciozinho para que a gente consiga resolver esse passo a passo, certo? Vou fazer devagar para que a gente consiga entender muito bem esse processo e para que na prova você mate essa questão. Show? Ó, questãozinha. Olha bem para a reação. Passo a passo. Primeiro passo qual é? Calcular o NOx de quem? De todas as espécies. Ó, eu vou calcular isso de forma rápida, porque eu imagino que todos vocês devam saber calcular NOx. Então vou fazer isso de forma um pouquinho mais ágil. Ó, esse cara é menos 2, oxigênio é menos 2, potássio é mais 1. Certo? Então eu tenho 7 vezes menos 2, eu tenho menos 14. Aqui eu tenho 2 mais, menos 14 mais 2 dá menos 12. Dividido por 2, isso aqui dá mais 6. Se eu somar todas essas cargas, elas precisam dar 0, porque é uma molécula neutra. Aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho mais 1. Aqui eu tenho enxofre, é uma substância simples. Se é uma substância simples, o NOx desse cara é 0. Aqui eu tenho hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, potássio mais 1. Eu tenho menos 2, logo aqui eu tenho mais 3. Aqui eu tenho menos 2, logo aqui eu tenho mais 4. Certo? Calculou o NOx todo mundo. Segundo passo, ver quem reduz e quem oxida. Olha bem. Eu tenho o potássio, que é mais 1. Ele continua mais 1. Eu tenho o oxigênio, que é menos 2, continua menos 2. Eu tenho o hidrogênio, que é mais 1, continua mais 1. Agora eu tenho o cromo, que era mais 6, e virou mais 3. Então olha só. Esse cara daqui para cá, ele sofreu um processo de redução. Então esse cara aqui, ele reduziu. Tudo bem? Certo? Ele saiu de um NOx mais 6 para um NOx mais 3. E aí a gente precisa calcular o delta NOx. Qual é o delta NOx? O delta NOx não é o NOx maior, que é mais 6, menos o NOx menor, que é mais 3, mas com menos dá menos, ou seja, o NOx dá 3. Acabou aqui? Não. Qual é o segundo passo em relação ao delta NOx? É fazer o delta NOx vezes a maior multiplicidade, ó, maior atomicidade, que no caso aqui é 2. Eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Então eu tenho 3 vezes 2 igual a 6. Esse sim é o meu valor final, tá? Esse é o valor que vai virar o balanceamento, que é 6. Aí eu olho, por exemplo, o enxofre. O enxofre, ele está saindo daqui, ó. Ele está sofrendo um processo de oxidação. Então o delta NOx desse cara é igual ao maior mais 4 menos o menor, que é 0. Isso aqui dá 4, delta NOx vezes a maior atomicidade, 1 aqui, então é vezes 1. Ou seja, a gente tem um valor de 4 vezes 1 igual a 4. Tudo bem? Então são esses valores que a gente vai inverter como coeficiente. Inverte com coeficiente de maior atomicidade. Aqui a gente tem 2 e 2, aqui a gente tem 1 e 1. Então tanto faz como tanto fez jogar de um lado ou de outro. Tá? Então olha só. Peguei o delta NOx de oxidação, joguei para o cara aqui, reduz.
que é esse cara aqui, ó. 4. Peguei meu delta-nox de redução, joguei para o cara aqui, oxida, 6. Agora eu termino por método das tentativas. Tudo bem? Então olha só. Regra, macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho 4 vezes 2, 8 potássios. Tenho 4 potássios aqui, aliás, perdão, tenho 1 potássio aqui. 4 vezes 2, 8. Aqui vem 8. Show? Tudo bem? Então vem 8. Aqui eu tenho 4 vezes 2, 8 cromos. Aqui eu tenho 2, então aqui vem 4. Multiplicando todo mundo. Tudo bem? Agora a gente precisa ver o quê? Um enxofre. Eu tenho 6 aqui, vem 6 aqui. Agora nos resta só o quê? Balancear a água. Para a gente precisar saber o que a gente precisa mexer. Então olha só. Eu tenho 8 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 2. Para chegar a 8 eu preciso fazer o quê? 4 aqui, ó. 4 aqui. E agora a gente vai ver se o oxigênio está balanceado. Presta atenção, nos reagentes eu tenho a seguinte conta. Nos reagentes e nos produtos eu tenho a seguinte conta. Vamos ver. Eu tenho 4 vezes 7 dá quanto? 28. Mais o quê? 4 vezes 1 dá o quê? 4. Total de 32 oxigênios. Agora vamos contar os produtos para ver se a conta bate. Né? Eu tenho 8 vezes 1, eu tenho 8. Mais 6 vezes 2, eu tenho 12. E aqui eu tenho 4 vezes 3, eu tenho também 12. Isso aqui dá 24 mais 8, um total de 32 oxigênios. Tudo bem? Então é isso, galera. Esse é o bisuzão da SpaceX, é o bisuzão do balanceamento redox. Segue o passo a passo que as questões ficam muito mais fáceis. Só lembrar, calcula o NOx de todo mundo, depois vê quem reduz e quem oxida, depois calcula o delta NOx, NOx maior menos NOx menor, depois multiplica esse delta NOx pela maior atomicidade da espécie, depois pega esse delta NOx e inverte para a maior atomicidade do composto inverso. Então o delta NOx de oxidação ele vai para a maior atomicidade de que reduz. O delta NOx de redução vai para a maior atomicidade de quem? Oxida. Show? Aí depois a gente faz o quê? Termina por tentativa. Beleza? Então esse é o bisuzão, esse é o bizu top militar e esse é o bizu que vai garantir essa questão para você na prova desse ano, porque vai cair. Pode me cobrar depois. Valeu? Tamo junto, galera. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês e muito boa sorte. Tamo junto. Valeu!